Olá, boa noite, amigas e amigos. Muito boa noite. São 7h09. Vamos começar a nossa live de hoje. Vamos chamar o pessoal aqui, mandar os aviõezinhos para a galera. Vamos começar aqui por hoje. Tá iniciando a nossa live. Já vou trazer aqui as nossas convidadas de hoje, Evelise e Naísse. Uma noite maravilhosa, muito conteúdo. Estou mandando os aviãozinhos aqui, você também pode mandar daí. Importante, quanto mais pessoas nós trouxermos para cá, porque o conteúdo hoje vai ser poderoso, extraordinário realmente, vai fazer diferença na vida de você que está buscando uma carreira, que está desenvolvendo sua carreira ou que quer transitar pela sua carreira. Estou mandando os aviãozinhos aqui rapidamente para a gente iniciar a nossa live de hoje com o tema A Inteligência Certa para o Emprego Certo. Vai ser uma noite maravilhosa, maravilhosa. Estou aguardando todos vocês aqui e vamos que vamos. Muito bem. Olá, Júlia. Olá, Bianca. Sejam bem-vindas. Deixa eu ver aqui, nossa querida Elise, minha parceira, minha amiga, chegando para falar com a gente sobre o coach de carreira. Olá, Evelise, boa noite. Tudo bom, meu querido amigo? Boa noite, boa noite a todos. Tudo jóia? Tudo jóia, melhor agora. Vamos iniciando a nossa live. Naís também já está aqui. Já boa vai. Noite a todos. Vou já todos. Mandar os aviõezinhos. Exato, mandar os aviõezinhos, coraçõezinhos também, amigas e amigos, os corações são importantes. Deixa eu mandar mais alguns aqui. Deixa eu ver na esse. Vamos lá. Muito bem. Opa. Aqui, mandando os aviõezinhos, chamando o pessoal para a nossa live. Está extraordinária, não tá? A live de hoje? Vai ser fantástica hoje. Vai ser fantástica. As pessoas querem ver as suas habilidades, querem descobrir outras inteligências, que muitas vezes acreditam que nem tem habilidades nenhuma, né? Exatamente. Então vamos. Nossa. Vamos lá. Mandando aqui. Ok. Olá, Pedro, boa noite. Naísse. Vamos mandando. Deixa eu ver como que eu coloco a Naísse junto conosco aqui. Olá, Camilo. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo também. Excelente, obrigado, amigo. Nosso companheiro também. Opa, a Naísse está aqui. Deixa eu trazê-la conosco. Vamos iniciar essa live. Toda terça nós estamos trazendo conteúdo diferenciado, relacionado ao coaching. Olá, Naísse, boa noite, minha amiga. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Trazendo vocês falando do assunto que a gente ama, né? Isso, nem gostamos quase, né? Quase não gostamos. Não gostamos quase. Nem gostamos quase, né, de falar sobre isso, né? Exato. Nossa, que coisa boa, coisa boa. Falar de carreira, falar de escolha, falar de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, a noite vai ser extraordinária. E tem muito assunto para essa noite, né? Nós vamos falar sobre a inteligência certa para o emprego certo. É para você que está definindo sua carreira, é para você que está pensando em transitar de carreira, né? Há pouco tempo aí a Microsoft lançou o seu índice de referência do trabalho, um relatório extraordinário que mostra que 53% dos profissionais da América Latina estão pensando de mudar de carreira esse ano. Sim. Ou seja, se não é você, é alguém que você conhece. Então, manda esse aviãozinho para as pessoas que você conhece, porque o conteúdo de hoje está demais, né, meninas? Sim, com certeza. Verdade. Vamos sair um pouco daqueles
aquele conceito antigo que se falava muito sobre somente testes de QI, aqueles testes vocacionais padrões que existiam antigamente, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as inteligências múltiplas, né? O que na realidade hoje se fala, né? Como que o jovem e também outros profissionais que estão buscando, né, outras áreas no mercado de trabalho, com o que eles devem procurar, né? E, Evelise, uma coisa que você falou aí no início da sua fala, é que a gente que trabalha nós que trabalhamos com adolescentes, com ensino médio, alunos de ensino médio, na escolha da profissão, do curso superior e tal, um dos relatórios que a gente aplica é esse, né, de inteligências múltiplas, e, na verdade, quando a gente aplica o questionário, há sempre aquela fala de que eu não sei fazer nada direito, nem sou tão inteligente assim, porque o Joãozinho que é bom em matemática, que a Mareazinha é do que faz ali os textos da professora, que é do jornalzinho da escola, e esse teste mostra que nós somos tão inteligentes em tantas áreas, e aí é um revelador, mais um revelador para os meninos do coach de carreira, né? E o mais importante também, né, que a gente também tem que salientar, é que essas inteligências, antigamente, assim, as pessoas achavam, né, quando tinha aqueles CDFs que existiam, né, que falavam CDFs, ele era um gênio em matemática, então, nossa, era aquele CDF, e muitas vezes a pessoa até ficava retraída por ter esse apelido, e eu conheço alguns casos que aconteceram, inclusive na minha turma, né, né. Olha, gente, isso praticamente foi há 5 anos atrás, tá? Exatamente. Há 5 anos atrás. Então, assim, tanto é que tá até fresquinho na sua memória, né? Né? Inclusive, o meu médico preferido que trata da minha cutis aqui tá aí, né? Então, é só ele que cuida. Então, assim, ó, o que eu digo é que o que acontece? Esses jovens se sentiam retraídos e o que muitas vezes aconteciam? Eles até começavam a ir mal na escola por serem considerados gênios, né? Exatamente. Então, o que nós vamos falar até hoje para vocês é justamente o quê? Mostrar que essas inteligências hoje, elas são desenvolvidas, né? Elas são e podem ser potencializadas, mesmo que de repente você tenha uma inteligência dessas a nível mediano. Exato. Há formas como você desenvolver as inteligências. Nós vamos trazer isso aqui para você. E certamente nós vamos trazer muita clareza, muita consciência, vamos trazer possibilidades para vocês. No sentido de se autoconhecer, as possibilidades de uma escolha mais lúcida, de uma escolha mais madura, mais ajustada, de acordo com as suas habilidades que vocês têm hoje. Então, todos, muito boa noite. E vamos falar sobre inteligências múltiplas, de Howard Gardner, né? Como as meninas falaram aí, revolucionou tudo. A teoria dele revolucionou o aprendizado, revolucionou a educação, revolucionou o nosso trabalho do coaching de carreira, né? Porque justamente nós vamos falar e trazer luz para tudo isso aqui, não é? Exatamente. Como é que esse autor define a inteligência, né, pessoal? Com uma capacidade de resolver problemas que permite qualquer pessoa, permite a mim, a você, abordar uma situação em que o objetivo deve ser atingido, mas que essa possibilidade dessa inteligência vai traçar a melhor rota para esse objetivo. A melhor rota. Então, a Evelise falou muito bem, né, da questão da pessoa que tem um conhecimento profundo em matemática ou um conhecimento profundo em português, que eram sempre aquelas pessoas que se destacavam de certa forma, mas às vezes recebiam até o bullying justamente por causa disso. Mas a gente percebe, né, e a partir desse trabalho do Gardner, que há uma inúmera quantidade de inteligências, né, e outras possivelmente que ainda vão estar sendo descritas ou descobertas, né? Fala-se de inteligência pictória e coisas a mais, né? Nós vamos trazer aqui a teoria dele e como isso aplica ao coach de carreira, né? E eu acho que uma coisa também interessante é que as escolas estão percebendo que
alguns alunos que não estão ali com as notas 10 e 9 em matemática, nem são os nota 1000 em redação, são aqueles que cantam na hora dos intervalos culturais, são aqueles que juntam todo mundo para jogar futebol, são aqueles que reúnem as equipes e criam grupos, que são ombro amigo. Todas essas novas configurações são colocadas em valorização agora também pelas escolas, né? Por isso que mais e mais tem esses espaços culturais dentro das escolas, que é para essas pessoas que não são tão cognitivas com a matemática e o português se expressarem brilhantemente em outras áreas. É uma coisa boa que a Anaís falou também, é o seguinte: quando o jovem tem acesso a essa ferramenta, né, que é o teste das inteligências múltiplas, que muitas vezes ele acha, como eu tinha dito antes, que eu não tenho habilidade nenhuma, né? Eu sou aquele nível mediano, ou do nível mediano para baixo, eu não sei nada, né? Quando ele começa a encontrar as habilidades que ele tem, quando ele começa a se encontrar, né? Porque no teste que nós fazemos, você tem as habilidades altíssima, alta, mediana e rasa, ou abaixa, né? Então, você consegue quantificar isso. Quando você começa a entender, e não tem como você não ter uma habilidade alta, não tem, esse método é seguro, né? Então, ele é extremamente confiável. Quer dizer, então, o que acontece? Quando você começa a observar as habilidades que você tem, o que já se verificou é que esses jovens, quando eles se motivam vendo as habilidades dele, eles, inclusive, aumentam as notas na escola. Porque eles começam realmente a ver essa motivação, eles começam a ficarem, né, claro que daí eles começam a desenvolver mais ainda as habilidades dele, e com isso o restante das outras habilidades começam a se desenvolver um pouco mais. E as notas da escola aumentam. E eles até começam a lembrar o que fizeram o que fizeram bem, né? Ah, é verdade, eu fiz aquilo e me dei bem. E aí começam a ser episódios onde aquelas inteligências foram usadas. Exatamente. E meninas, me conta qual é a de vocês. Qual que é a mais alta ou as duas mais altas? Bem, gente, para vocês terem uma ideia, as minhas inteligências deu completamente diferentes da profissão que eu escolhi na minha graduação. Elise! Da minha graduação mesmo foi a última. Para vocês verem. Para vocês verem como escolhas, às vezes, né? Então, assim, a minha mais alta, que é nível altíssimo, né? É uma que ainda não foi comprovada cientificamente, mas está dentro dentro das inteligências múltiplas, né? Atualmente do teste, que é a minha inteligência existencial, que é aquela, a minha tá no máximo. Depois, a minha, que depois entra, né, é a intra e a interpessoal, por incrível que pareça. Né? Então, assim, e eu fiz a minha faculdade mesmo, né, de graduação, eu me graduei mesmo em biologia. E a minha foi a última. Entendeu? Uau. Só que, é claro, eu não segui a questão de biólogo, aquele biólogo de campo mesmo. Eu sempre fui biólogo de laboratório, tanto que eu fiz a pós-graduação na área ligada à neurociência, né? Então, mas a minha não tem nada, né, por ver, né, em relação a isso. E a sua, Ana? O meu tem totalmente a ver com o que eu escolhi. Eu vim do direito, né? Fiz o curso de Direito, delegada de polícia. A minha inteligência primeira é a linguística. Eu sempre gostei de escrever, de fazer texto, escrever artigos. Sempre gostei de ficar ali envolta nas palavras. O meu estado de flow é quando eu estou escrevendo. Show. E a segunda vem intrapessoal, né? Então eu sempre essa vontade de estar com pessoas, de falar, de trocar experiências, tá aqui claro. Gente, só para contextualizar um pouquinho, como é que vocês sabem? É porque a gente fez o relatório de inteligência. Boa. Nós fizemos, gente. Quando a gente faz o relatório de inteligências múltiplas, ele vem totalmente personalizado. Então, por isso que eu sei, quando eu abro o relatório, que a minha primeira é linguística, depois intrapessoal e depois interpessoal.
E eu estava lendo eu estava lendo O Poder do Agora, um livro que eu estou lendo, e falando sobre o silêncio. Gente, pense tanto no silêncio. Eu adoro. E aí o autor falando sobre o estado de presença, que é o silêncio. A minha inteligência musical é a última. Uau! Eu gosto de ouvir o silêncio. Então, falei, viu aqui, ó, a inteligência musical, eu não preciso de música, eu preciso da voz do silêncio. Sempre gostei. A minha mãe também falava, né? Escuta a voz do silêncio. Adoro. Viu? Tá aqui embaixo. E é isso, aí são 9 inteligências aqui. E agora fala pra gente, ô Renato, quais... As minhas. A minha primeira é interpessoal. Então, tem todo o sentido do que eu estou fazendo e do que eu gosto de fazer, né? Então, eu preciso dessa relação com as pessoas, né? Fundamental. Eu acho que eu comecei, olha só, eu fui fazer engenharia mecânica na Unesp. Eu não tinha noção nenhuma do que eu estava indo fazer. Eu larguei a engenharia mecânica no 3º ano para sair e fazer ciências sociais. Justamente porque não tinha nada a ver comigo. Eu larguei uma faculdade estadual, pública, tudo bem, fui fazer outra pública. Mas foi um reboliço em casa, né? Mas porque não tinha nada a ver comigo. Nada a ver filho, comigo. você é quase um engenheiro, como assim? É, exatamente. Né? Isso também, viu, Evelise, foi há pouco tempo atrás, né? Estou até lembrando bem fresquinho, foi bem, mais ou menos. Enfim, então a minha primeira eu estou olhando meu relatório aqui também, interpessoal, naturalista, segunda. Realmente, eu amo a natureza, né? É onde eu me descanso realmente, eu estar junto da natureza, então realmente eu gosto de animal, gosto de estar com... valores, né? Quando você falou dos valores, você falou que um dos seus valores bem elevados é o estético. Exato. Quieto, natureza, legal. Exato. Faz todo sentido. E eu tenho a musical alta também, talvez porque aonde eu tô batucando, tô cantando uma música, eu brinco com as minhas meninas de cantar toda hora, a gente inventa uma música diferente, eu tenho muito isso. E a minha quarta é existencial, né? A Evelise falou, é a minha quarta, né? Que tem a ver com a minha formação, né? Que eu acabei indo para antropologia. Então tem a ver com a minha formação lá. Enfim, então hoje eu estou no meu lugar. Hoje eu estou no meu lugar. A minha quarta é lógica e matemática. Ah, sério? Nossa, a minha lá embaixo também. Mas aí tem tudo a ver, mas a minha tem tudo a ver. Aí pega a questão da pesquisa, Isso, entendeu? Tem tudo. Aí já entra essa questão, aí já bate. Agora, é por isso que eu me identifiquei, depois me identificar depois de um bom tempo. E aí tá todo fazendo sentido aqui com o relatório, né, Belisa? Agora começa a fazer sentido. Aí muitas fichas caem, né? Aí caem as fichas, caem tudo, né? Gente, uma coisa que pergunta, Renato, qual é a diferença da intrapessoal para interpessoal? Então, acho que vale a gente colocar agora essa diferençazinha, tratar dos dois assim próximos, para a gente entender bem a diferença um dos dois. A intrapessoal está muito ligado a compreender a si mesmo. Está ligado a você, né? Você, o entendimento das suas potencialidades, das suas limitações, das suas crenças. Então tá essa facilidade, né, de você identificar as suas emoções, por exemplo, é uma inteligência, né? E faz toda a diferença, né? Ela está muito ligado à inteligência emocional, isso. Quando a gente está falando da intrapessoal, a gente está ligado a essa inteligência emocional, que é uma competência para o mundo de hoje única. Né? Todo ano o Fórum Mundial traz aquele relatório falando sobre o futuro do trabalho e todo ano a inteligência emocional está ali. Então a intrapessoal tem essa fortaleza, né, de você conhecer a si mesmo. Né? E aí você pensa, puxa, mas para onde que eu posso ir se eu tenho uma intrapessoal forte? Para que lado que eu posso seguir? Para que carreira que eu posso direcionar a minha intrapessoal?
Você pode pensar desde um filósofo, um líder espiritual, e olha só, um psicólogo, um cirurgião, né? Enfim, então há como eu disse, possibilidades para você estar trabalhando, né? E a interpessoal, na verdade, aí está nessa maneira de você se relacionar com as outras pessoas, né? A intra contigo e a inter com as outras pessoas, que também tem a ver com a inteligência emocional lá. Agora a gente levando para o outro autor, o Goleman, né? Como eu me amo, como eu compreendo as minhas emoções, eu consigo minha autogestão das minhas emoções e como eu conduzo meu relacionamento com o outro. Né? E como você consegue perceber, né? Como você consegue perceber o sentimento do outro, as motivações do outro, né? Então, essa capacidade realmente de compreender e se relacionar com os outros de uma maneira positiva, né? Show. E aí a gente tem, por exemplo, um coach, é uma habilidade, né? Essa inteligência está ligada ao coach, está ligada a um advogado, né? Que coach vocês conhecem aí, pessoal? Nossa, gente. Conhecer um monte, né? Mas aqui. Né? Mentores, né? Pessoas que trabalham mentores. com relações públicas também, né? Pessoas que trabalham com relações públicas. Então tem muita coisa. Só para falar para o pessoal que se vocês quiserem fazer o relatório de inteligências múltiplas, entrem em contato, né, com o Renato, com a Evelise, comigo, e lá no próprio relatório tem várias profissões que estão relacionadas com aquela inteligência. Então, por isso que esse relatório é tão objetivo, porque ele te mostra as suas inteligências mais desenvolvidas, aquilo que a gente falou, né? Mas vamos, no decorrer da vida, incrementando e desenvolvendo as inteligências, e também te aponta as profissões ali que podem favorecer aquela sua inteligência. É que no relatório é assim, no relatório ele te mostra as competências ali, né? Como que você... Ele te dá um panorama do que é essa inteligência, aptidões que você precisa ter, como que você desenvolve essa inteligência e te dá várias profissões relacionadas a essa inteligência. Então, assim, ele é bem... Ele não é uma coisa, é isso, e deu, acabou, né? Não. Ele não é uma degustação, ele é um relatório bem completo em relação a isso, porque ele vai te dar todas essas possibilidades. Inúmeras possibilidades. E aí, ao longo do processo, você vai entendendo, com outras ferramentas que nós utilizamos, você vai entendendo qual carreira é mais pertinente às suas habilidades. Né? Porque o relatório da inteligências múltiplas é uma ferramenta dentro de um leque de possibilidades, aí fazendo um trocadilho com uma outra ferramenta nossa, que vai trazendo o autoconhecimento, vai mostrando suas capacidades. E aí, como a Evelise e a Anaís falaram, tudo isso traz motivação para você seguir o caminho mais certo, né? De você entender qual que é a melhor rota, né? Então já falamos de duas, né? Falamos de duas. E tem, por exemplo, o que dá para indicar também para você, assista Divertidamente. É verdade. É ótimo. Assista Divertidamente. É um ótimo filme, bem dá para chamar toda a família para ver. Assista com o caderno na mão, né? Assista com o caderno na mão que vai ter muitos insights lá no filme. As emoções, né? Do dia a dia, os desafios. É ótimo. Ouve aí, como é que é a sua inteligência lógico-matemática lá que você falou que está em quarto lugar lá? Me fala dela, então. Vamos trazer um pouco de luz aí para o pessoal, que é muito uma pegada forte isso no ensino nosso, né? Conhecer a matemática, é muita importância que nós damos hoje à matemática e depois a linguística, né, Anaíse? Sim, é uma habilidade que você tem, né, de utilizar muito o raciocínio lógico, né, a produção de cálculos matemáticos, capacidade que você tem de manipular símbolos, né, gosta muito de resolver problemas, né, causas e efeitos, né, então aqueles problemas, né, matemáticos, né,
E é mais ou menos, uma lógica matemática é basicamente isso, né? Aquela pessoa que realmente gosta, né, da matemática, né? E aí profissões, por exemplo, que você pode utilizar em relação a isso. Economista, contador, né? Engenheiros, de modo geral, desenvolvedor de jogos, né? Se as pessoas acham que desenvolvedor de jogos não precisa de matemática, está redondamente enganado, né? Jogos, software, né? Então, precisa da matemática. E eu sempre falo assim, e é uma coisa interessante que, assim, para você desenvolver a inteligência lógico-matemática, você precisa de jogos realmente que ativem o raciocínio lógico, né? Então, jogos de xadrez, você precisa, né? Jogos de pôquer, né? Que o pessoal gosta, né? Muitas vezes jogar. Sudoku, então tem várias maneiras que você consegue desenvolver, mas principalmente uma das coisas que eu acho que é excelente, fazer cálculo de cabeça. Então, assim, eu desde criança gostava de fazer, eu fui acostumada a fazer cálculo de cabeça. Então, que eu legal. tinha essa facilidade de fazer cálculo de cabeça. Então, isso me ajudava bastante a desenvolver. Então, é isso. Um filme legal para vocês entenderem um pouco é a história, né, do Stephen Hawking, né, que é a teoria de tudo. É uma temática fantástico, ele é. Então, é uma coisa. Então, e a lógica matemática é uma coisa que você precisa para tudo, né? Querendo ou não querendo, tudo vira numa matemática, né? Você precisa, no dia a dia, você precisa de uma matemática. Então, você. É legal. Eu tenho 10 aqui, ó. 10 ferramentas que eu uso para fazer as contas do dia a dia. Você sabe que eu fui orientadora durante um bom tempo, né? De uma franquia que usava muito a questão da capacidade, né? Da agilidade lógico-matemática, né? E aí, às vezes, eu chegava e muitas vezes os alunos contavam nos dedos, né? E eu digo assim, tá bom. E quando acabar, eu digo assim, e aí? Quando acabar os teus dedos? Quando acabar os 10, e aí? Aí eu digo assim, não, meu amor, você tem 20. Como 20? 10 da mão e 10 do pé. Se você for ter usa os 10 do pé também, entendeu? 10, você tem 20. Até 20 vai tranquilo. E depois, como é que você faz? Aí eles riam, né? Aí eles começaram, né? Aí você começa, até 20 você vai tranquilo. E depois, como é que você faz? Depois você desiste da conta. Por exemplo, minha menina está na alfabetização, né? E a matemática, né? Então, olha, filha, põe 10 na cabeça, agora você conta nos dedinhos da mão. Então, ela está fazendo isso para aprender justamente a contar de cabeça. 10 na cabeça. A gente marca uma reunião e eu te ensino. Como é que você vai ensinar ela, tá? Pronto, maravilhoso. Maravilhoso, ó. Já ganhei uma mentoria aqui, já tá valendo essa live. A gente marca, eu te ensino como é que você faz para ensinar essa criança. Maravilhoso. Paciência, né? Primeiro, nós não vamos falar dessas competências, mas a paciência é fundamental. Nai, me fala da linguística. Olha, eu já escrevi poesia, eu estou escrevendo um livro. Onde tinha oportunidade de escrever, eu escrevia, eu começava a escrever artigo e tal. Quando eu trabalhava na delegacia, toda a oportunidade que tinha de escrever 2 páginas, eu escrevi umas 10, só para estimular. E foi uma vez que eu fiz uma pós-graduação, e às vezes o pessoal do direito é muito objetivo ou é muito prolixo. Você tem que encontrar o meio termo. E em uma pós-graduação que eu fiz, o professor falou, gente, é o seguinte, se na pergunta da prova subjetiva, perguntarem o que é um rabo de um elefante, você começa pelos mamíferos. Discorre tudo que você sabe sobre os mamíferos, depois você chega no elefante, dá um passeio assim por todo o corpo do elefante, aí já são umas 10 páginas. E aí, no final, você conclui lá umas 5 páginas sobre o rabo do elefante. Você fala da coisa, tem tanta coisa para falar. E eu aprendi essa técnica de ir contendo pelas beiradas e colocando conhecimento e brincando com as palavras. Isso é uma técnica que eu aprendi na pós. Se alguém está aí querendo desenvolver a inteligência linguística,
aumente o seu leque e depois vai estreitando, se você quer falar de algum tema específico. Amplia, depois estreita. E isso foi o que eu usei muito, então todo o meu trajeto como lá na delegacia, como delegada, produzindo peças, eu sempre comecei a escrever, ampliando, depois afunilando para chegar na resposta final. Então, assim, contar, isso é maravilhoso. Legal, muito bom. Então, dominar as palavras, né? Isso, a vertente da comunicação oral e a vertente da comunicação escrita. Né? Comunicação oral é o que a gente está fazendo aqui. Quanto mais lives nós fazemos, mais a gente desenvolve a nossa inteligência linguística, é o que nós estamos fazendo aqui agora. É isso aí. Ler livros, ler artigos, tudo isso vai te ajudando a fazer esse desenvolvimento. Né? Sabe que eu tinha uma linguística muito alta. Eu acredito que eu devia ter uma linguística muito alta, mas caiu. Apesar de eu gostar de ler, mas para escrever, mas eu tinha. A minha avó era uma pessoa que gostava muito de ler. Então, assim, eu, por exemplo, ela que me estimulava a ler. E ela gostava muito de poemas. Ela lia muito. Ela lia diversas coisas, mas ela gostava muito. E eu lembro que eu recitava poemas. Sabe assim? Poemas dificílimos. Na escola eu recitava poemas, assim, sabe? Aqueles poemas gigantescos. Nossa, eu lembro perfeitamente que eu fazia isso. E eu escrevi um livro há muito de poemas, de poesias. Que linda! Depois eu nunca mais. Então, assim, artigo científico para mim é tranquilo. Ali vai, né? Porque eu passei anos sendo estimulada a isso. Agora, mais nessa linguagem mais emocional, assim, não. Então, assim, eu acredito que durante um bom tempo a minha linguística foi desenvolvida. Sim, certeza. Você vê como a gente perde, né? Como a gente pode perder e como a gente pode ganhar. Isso vai, exatamente. Então, o relatório vai te indicar como você está hoje, né? Nesse momento, quais as suas melhores habilidades. Conforme você vai se desenvolvendo ao longo da sua vida, isso vai se transformando. Né? O ano que vem nós já estaremos diferentes desse ano. Né? E o que é interessante... Uma coisinha sobre a inteligência linguística, que quando você aprende um outro idioma mesmo, que lá no curso de inglês, ou no curso de francês, ou qualquer curso que você faça, porque eu falo inglês, porque eu fiz, né? Mas todo curso de línguas, há indicação de livros para que sejam lidos. Porque quando você lê, você registra as construções daquela língua. Então, quanto mais a gente lê, por isso que é dito, né? O bom escritor é um bom leitor. Porque quando você está lendo, você está registrando construções prontas e em línguas também. Você vai registrando construções, a estrutura da língua. Então, quando você for escrever, a estrutura já vem de uma maneira mais fácil. Né? Por isso que também é importante justamente por isso, porque você vai registrando e depois você coloca com mais facilidade. Você não sabe por que está errado, por que está certo, mas quando está errado você vê. Isso aqui está errado, não está combinando, não é isso que a gente sente? Exatamente isso. É isso aí mesmo. E pensando nas profissões de futuro, né? Nós falamos um pouco ali atrás da lógico-matemática, a área de TI é fundamental. Aqui na linguística nós temos profissões hoje que estão estourando, os YouTubers. Exato. YouTuber, exatamente. Né? Então, você pensar assim, ele precisa ter esse domínio da comunicação. Né? E muitas vezes ele nem tem nem ideia. A publicidade em alta hoje em dia, você precisa ter esse domínio, né, da inteligência linguística, né? Exatamente. Exatamente. E jornalismo, né, gente? Porque assim, querendo ou não querendo, jornalismo é uma coisa que nós precisamos, né? E é uma profissão que é necessária globalmente, né? Nós precisamos de receber as notícias, né? Então, o jornalista sempre vai estar com uma profissão, né, garantida, né? Exatamente. E pensando um pouco no que a Anaís falou da escola, que a gente tem as pessoas, cada um tem um tipo de inteligência, tem aquele que gosta mais da matemática, gosta mais do português, aquela pessoa que chama o pessoal para jogar bola.
E o pessoal que gosta de jogar bola, os atletas principalmente, ou me lembrei agora daquele grupo de dança, grupo corpo, eles têm uma inteligência corporal sinestésica extraordinária, né? Eu gostava de jogar bola, gosto de jogar bola, e entendo que eu jogo razoavelmente bem, e conhecer você, como você vai trabalhar seu corpo é extraordinário, não é? Isso também, essa diferença importante, e as escolas dos Estados Unidos já têm uma diferença em relação à nossa quanto a isso, né? De aproveitar o conhecimento das crianças, né? E dos jovens, Nós enfim. não temos, né? Aqui, por exemplo, né, o profissional, né, a educação física na escola é dada hoje em dia como uma aula na semana. Tem anos que eles colocam, às vezes, para fazerem trabalhos teóricos, em vez das crianças estarem desenvolvendo, né? Sim. A capacidade de se movimentarem, de estarem interagindo com outros colegas, né? De ter a postura, movimento, equilíbrio, né? São coisas essenciais, eles vão estar desenvolvendo, né, essa inteligência corporal sinestésica, que é necessário, né? Por exemplo, assim, ó, uma profissão de médico, é necessário você ter um domínio da inteligência corporal. A gente acha, por que não, isso é para quem é atleta? Não, gente, não é só para quem é atleta, não, né? Não é só para quem é bailarino, não é só para quem é dançarino, né? Uma pessoa, um fisioterapeuta na hora de lidar, né? Não é só para quem é personal trainer, nada disso. Um chefe de cozinha, você imagina aquela pessoa que tem que fazer aqueles pratos, né? Nos mínimos detalhes, isso aí é movimento, habilidade manual, né? Então isso aí é uma capacidade que você tem de ter domínio do teu próprio corpo. E as escolas, infelizmente, não estão dando o devido valor. Sim, mais no ensino médio. Nossa, eu adorava inventar uma dor de cabeça para não ir para aula de educação física. Aí faltava, eu fazia um trabalho, passava a tarde inteira escrevendo o trabalho, entregava e ficava livre, graças a Deus. Gente, nossa, eu adorava a aula de educação física para sair, pra sair, respirar um pouco. Olha que eu tenho uma conformidade alta. Mas, nossa, eu adorava. Era a minha aula preferida. Acho que se eu tivesse feito um relatório desse, eu teria estourado a inteligência corporal. Eu gostava sempre, ainda gosto até hoje, né? Diga. É um filme que acho que é interessante vocês perceberem, né? Que assim, ele era um ator, mas que tinha uma habilidade corporal incrível, né? E até hoje, Chaplin. Chaplin tem uma habilidade, uma inteligência corporal dele fantástica. Aqueles movimentos, aqueles trejeitos dele, aquilo lá era habilidade corporal. Inteligência corporal sinestésica. Então, o Chaplin, né? Então, é incrível. É importante você falar. Porque a gente pensa, não, que a inteligência corporal é um atleta. Não, um artista, né? De cinema, de teatro. Enfim, ele precisa ter esse conhecimento, movimentos, ainda mais da face, né, por exemplo. Então é algo extraordinário mesmo. Muito... eu já fui atriz, né? Dos meus 17, 18, Uau. Já ganhei dinheiro com isso. Que lindo isso. E aí eu tô vendo aqui, inteligência corporal, a minha é bem na metade, sabe? E é isso que você está falando. Eu acho que eu já fui mais. Porque eu estava ali no teatro, marcando as cenas, colocando meu corpo no lugar certo, tendo um domínio da mão, porque a mão, às vezes, é um problema ou é uma solução, né? Quando você sabe onde botar a mão, é ótimo, mas quando você não sabe, você fica desconfortável com ela. Então, é isso. Tá vendo a inteligência aí, Verizo, que você falou da inteligência linguística? O meu corporal devia ser bem mais alto, apesar de eu não gostar da aula de educação física, mas como eu tinha minhas aulas de teatro, as coisas que eu fazia no teatro, deveria ser mais alta. Hoje, é que eu prefiro ficar sentado o dia inteiro. Desculpa aí, gente. Pronto, falei.
Eu te passo o meu contato depois, a gente agenda um coaching, entendeu? Eu te coloco para Boa, malhar. Não se preocupe que eu te coloco para malhar. Não tem problema. boa. Uma mentoria, entendeu? Porque o coach não coloca nada. O coach não, o coach só faz É, pergunta, mas o mentor coloca para malhar. boa. E outra mentoria, muito bem. Aí tá dando frutos essa live. Viu? É. Vamos seguir, Muito. vamos seguir, Vamos vamos seguir, seguir, que o vamos povo daqui seguir. a pouco vai ficar. É. Inteligência espacial. Vocês têm inteligência espacial? Eu conheço uma pessoa que você fala assim, olha, você pega a primeira direita, ela vai para a esquerda. Eu até brinco com ela, é a outra direita, né? É a outra direita, né? Porque não tem conhecimento nenhum. Gente, Né? a minha é muito Ah, vasta. Eu sou capaz de me perder até com o GPS. uhum. Eu me perco até com o GPS. Sim, Péssimo. estacionamento de shopping, chato, vocês colocam lá e você não sabe Nossa, exatamente o que você colocou. E a sua é como? Vamos lá, vamos perguntar para ele também, né, Evelise? E a sua é como? a minha tá do meio, tá bem no meio, a minha inteligência espacial. E assim, eu consigo me localizar muito bom, muito bem, muito bem. Olha Rasa. lá, rasa. Deixa eu pegar a minha aqui, deixa eu ver. Tá raso também, A minha rasa. A minha rasa. Gente, olha, Não, a minha é a elevada, inteligência. a minha deu A minha elevada. Inteligência espacial é a capacidade. Ó, eu até vou explicar porque a gente está falando, não está explicando, né, gente? Ó, conforme aqui, né? Conforme eu explicar. Aham. A Tá ótimo. habilidade espacial é a capacidade que as pessoas têm de perceber as formas e os objetos. Né? Então, essa capacidade que tem de você reconhecer mapas, GPS, de a pessoa entrar numa sala, por exemplo, e ela tem aquela visão toda espacial, ela consegue perceber cada objeto, ela consegue, ela consegue imaginar até na própria mente dela, fecha o olho, ela consegue imaginar, né, tridimensionalmente na mente dela, né, ela consegue já imaginar a mesa, a cadeira, os objetos de decoração. É impressionante essa capacidade que ela tem de criar até e modificar imagens na própria mente dela. Né? Então, isso é uma habilidade incrível. Os desenhistas, né, Luiz? Os desenhistas que conseguem desenhar uma perspectiva tão boa. As minhas mesas são bem primitivas, porque eu não tenho assim essa perspectiva espacial que os ilustradores, os desenhistas têm, né? Os designs. Um arquiteto. Piloto fotógrafo. de avião. Piloto de avião, comandante de navio, entendeu? Designers, esses todos, né? Precisam realmente ter essa habilidade, né? Eu era péssima em desenho na escola, gente. Eu era péssima. Eu vou ser franca, eu vou ser franca. Bem, agora, né? Já passei mesmo, né? Eu só passava porque eu levava o trabalho de artes para casa e meu pai fazia. Olha isso, que confissão. Confissão. Eu era péssima, gente. Até hoje eu vou fazer os desenhos que eu tenho que fazer pro coach. Eu faço palitinho. Eu sou péssima em desenho. Eu não sei desenhar. Não sei. Mas para quem tem o desenho, quem tem essa habilidade, gente, o leque de profissões aqui é lindo. Eu acho lindo quem desenha, gente. Eu tenho uma amiga minha que é artista plástica. Gente, eu adoro artes, acho lindo, né? Mas assim, não sai desse mapa. Pro desenho... É possível desenvolver, basta fazer os cursinhos. Bastante curso, talvez, né? Talvez bastante curso, talvez. Pro desenho, eu também, meus desenhos todos de palitinho, né? E eu imagino assim, minha menina pede, pai, me desenha isso, né? Aí eu desenho e falo, meu Deus, o que eu estou ensinando para essa menina? Como que desenha alguma coisa, né? Mas, por outro lado, eu tenho um senso de fotografia muito bom. Né? Eu adoro fotografia. É um hobby meu, é fotografar. Que legal! Fotografo planta, fotografo pessoa. Amo fotografia, amo fotografia. E aí sim minha inteligência espacial funciona muito bem. Então, para fotografia é um hobby. E eu adoro. Eu tenho equipamento aqui, enfim, para isso. Gosto, né?
Então, acho que é Por isso isso que você falou, né? nada e fotografia tudo. Tá no meio, mas ela tem um nível elevado deu elevado para mim, espacial, né? Mesmo também, por outro lado, tanto gosto de fotografia, quanto eu tenho uma noção muito grande do espaço, de me localizar, de me direcionar. Pra você ter uma ideia, meu sogro e minha sogra se perderam uma vez indo para São Paulo e ligaram para a Vivi, minha esposa. A Vivi passou para mim e eu daqui de Indaiatuba estava orientando eles lá em São Paulo. Você vai pegar a próxima, enfim. Tá o meu nível de localização. Eu morei muitos anos em São Paulo, então eu conhecia bem a região onde eles estavam. Tá o nível de conhecimento espacial que eu tenho, né? Se eu perguntar agora para você, para que lado está o Oceano Atlântico aí? Você sabe me dizer? O meu tá para cá, ó. O meu tá para cá. Não sei se você está vendo ele aqui do meu lado, aqui, ó. Indaiatuba não é praia, mas ele tá pro meu lado de cá, né? Que é o leste aqui, ó. Eu tô no meio do cerrado, não sei nem para onde que fica. Nossa. Não, consigo. Você sabe que você, deixa eu ver assim, você tá a 1.000 quilômetros da praia, né? Você sabe qual é a praia mais perto de você, Naís? 1.200, eu acho que é o Rio de Janeiro, Vitória. Santos. Santos é a praia mais perto de você. Ah, é? Não sabia. Acho que já fui em Santos uma vez. A gente tá. Que ele tem um senso aí de conformidade e não falou nada pra gente. Olha isso! Viu só? Viu só? Eu tenho. Ai, que legal, não sei. Legal, foi boa essa. Eu também não consegui entender como é que as pessoas, assim, dentro da sala, sabe, para onde que tá o mar, para onde que tá não sei o quê, dentro da sala. Não sei como isso acontece, mas enfim. É assim mesmo. É desse jeito. Tendo noção de espaço, assim que funciona, né? Funciona. É isso aí. Né? E a próxima? Próxima. Musical. Quem gosta de... Quem tem a ala alta aí? A minha é baixinha. Você Olha, tem? A minha tá no meio. A inteligência musical ela tá muito relacionada com a lógica matemática, né? Muito relacionado com a lógica matemática. Tá. Sério? Por isso que as minhas são as últimas, iguais, são as duas últimas. Tá bem relacionado com a lógica matemática. Tanto que se você quer estimular uma criança a gostar de matemática, você estimula ela através da música. Aqui em casa eu botei os meninos para fazer musicalização infantil, porque eu sabia que ativava uma parte da inteligência. Eu não sabia qual que era, mas todo mundo passou pela inteligência, pela musicalização infantil, e todos tocam instrumento. Todos. Falava-se muito antes da lógica matemática, mas hoje se sabe que não é só lógica matemática, né? Hoje se sabe que todas as inteligências a música estimula, né? A música ela é incrível, assim, né? Então, assim, a inteligência linguística também, mas se falava muito antes da lógica matemática. Mas hoje em dia sabe que vale, ela é... Então, assim, você colocar uma criança para se desenvolver na musicalização, né? Claro que a questão de aprender um instrumento, alguma coisa assim, melhor ainda. Mas você fazer com que ela escute músicas, sabe? Desde pequena, que ela tenha esse contato. E agora, assim, ó, não é qualquer música, né, gente? Essa é a questão. Não é qualquer música que vocês podem colocar para uma criança escutar. Né? Isso. Vai colocar um batistaca, nada contra, mas assim, ó, são músicas na realidade que têm esse senso de estímulo, são mais orquestradas, são músicas clássicas que realmente têm. Vocês não vão colocar essas músicas aí, né? Nada contra. Você foi da época do Mozart for Babies? Mas é óbvio, meu que eu Deus, tinha coisa isso, deliciosa coloquei isso para as duas. Foram a base de Mozart for Babies, amamentava escutando Mozart for Babies, ir pro carro, botando... Então, alguma coisa funcionou ali na cabeça dos meus filhos, porque desde a gravidez eu escutava isso. Eu colocava muito, a Catarina escutou bastante, assim, durante a gestação inteira, eu sempre colocava, sabe, a música até durante a gestação, sabe, eu colocava o som em cima da barriga, assim. Isso. E era engraçado que
A Catarina eu lembro perfeitamente, né? Ela tinha um brinquedinho que era uma flor de pelúcia, assim. Só que você puxava a cordinha e ficava tocando aquela música clássica. E eu colocava na barriga. E toda vez que eu colocava na barriga, ela Chutava. Você via ela, a barriga se mexendo, ela fazia ondulação na barriga, ela fazia e chutava. Exatamente aonde estava a música. Uau. Exatamente aonde estava. Impressionante. Legal. Era a coisa mais linda, exatamente onde estava o som. Eu colocava, ela chutava exatamente naquele local. Fosse memorizando lá as batidas, né, os sons. Interagindo, né? Respondendo ao estímulo que foi dado a ela, né? Então essa capacidade essa capacidade, né, da inteligência musical, essa capacidade de você perceber essas pessoas assim que percebem muito os sons, os ritmos, gostam, né? Tem crianças, por exemplo, que dizem, nossa, é um gênio da música. Não, tem uma inteligência musical extremamente aguçada, aflorada, né? Então, assim, deixar que realmente essa criança se desenvolva, né? Então, assim, deixar que a criança cante sozinha, deixar que a criança observe, né, espetáculos. Agora, é o que eu falo, aí quando chega alguma pessoa assim, nossa, em alguns momentos, gente, como pais, nós temos que saber interferir em algumas músicas. Nem todas as músicas são realmente saudáveis para as crianças escutarem. Não, com certeza. A gente está aqui principalmente falando das músicas instrumentais, dos clássicos da música mundial. É uma responsabilidade grande isso, nossa, né, de trazer o melhor para o seu filho e pensar no desenvolvimento dele, né, mais do que não é o hoje de aproveitar esse momento, não, é pensar no que você pode fazer para ele se desenvolver. Porque você pensa assim uma coisa, ele vai aprender música? Talvez não, talvez ele seja um fonoaudiólogo. Exatamente. Né? Talvez ele vá para uma carreira... mas assim, essa capacidade toda, assim, né, de perceber os sons, hoje em dia, né, DJ, né? Você tem que ter uma... Sim, né? Gente, grandes profissões, exatamente. O tempo mudou tanto, o mundo está se transformando tanto, né? Tantas profissões que agora nós sabemos que são reconhecidas, que precisam de estudo, de muita dedicação e tal. São profissões que há 20 anos nem ninguém imaginava, né? Com certeza. E precisa ter um time para você saber, né? Realmente ali tem né, naquele momento maestro, né? Hoje em dia, claro que maestro não é uma profissão, mas olha, quantos anos de estudo para você realmente conseguir reger uma orquestra ao mesmo tempo, né? Muito bom. Então vamos falar do filme também, né? Do filme do José Carlos Martins. Ai, maravilhoso, nossa, né? Maravilhoso, nossa. Como é que é o nome? Como é que é o nome do filme? Vocês lembram? É que eu tô com outro filme na cabeça de música, meu. Tá. Então fala. De jazz, Whiplash. Chama Whiplash, sobre o baterista de jazz. Sim, maravilhoso. Maravilhoso. A gente já vai lembrar. A gente já vai... Tá. Nós precisamos dar uma andadinha aqui para nós. É um filme nacional que... Nossa, muito bom. Eu assisti um espetáculo dele, quando eu trabalhava na Honda, a Honda patrocinou uma época o espetáculo do maestro. Foi extraordinário, cara maravilhoso. E o que eu não sabia do filme é que foi um recomeço, né? Ele tinha parado, depois de alguns anos ele retomou a paixão dele original. Então, assim, é um recomeço incrível desse filme. Por falar em paixão, uma das minhas paixões é a natureza. Então vamos falar um pouquinho da inteligência naturalista aí, que essa sensibilidade que a gente tem de estar reconhecendo os fenômenos, os elementos da natureza. E você sabe que eu tenho algo muito interessante porque por gostar disso, eu aprendi um pouco de meteorologia, então começo a ver as nuvenzinhas carneirinhas, os carneirinhos vindo no céu aqui. Eu falei, amanhã vai mudar o tempo. Amanhã vai mudar o tempo. Então eu consigo identificar isso.
né? Mas não só Sério? para meteorologia, né? Por exemplo, para alguém que vai ser veterinário, Uhum. né? Eu tenho vários veterinários da família. Enfim, então um abraço a todos vocês, meus queridos, minhas queridas. Né? A inteligência naturalista é fundamental, essa capacidade que você tem de discernir, de identificar, classificar plantas, classificar os animais. Nossa, eu tô olhando aqui, não tem ninguém na minha família com essa inteligência. Assim, quer dizer, dentro dessas profissões, né? Aham. Nossa, em casa tenho minha irmã, meu cunhado, tenho 2 primos. O povo foi tudo para a área de veterinária, tudo gosta de bicho. E você tem pet? Eu tenho 2 cadelas e um hamster. Hamster? É um Hamster hamster. é considerado pet? Olha, se perguntar para É minha um bichinho mulher, de ela não considera ele um bicho, não. é um bichinho de estimação, É um bichinho de entendeu? É um bichinho de estimação. estimação, entendeu? Nossa, a hora que ela vê. Peixinho é considerado um bichinho de estimação, É, tartaruga é considerado um bichinho de estimação, cobra é considerado um bichinho de estimação. é, Por que que um hamster não pode? é. O que que ela fala, Renata? O que que ela fala? Não, não vou nem falar aqui, senão depois eu já vou ganhar uma. Não, não, fica assim, já estou piorando tudo. Tá, mas Profissões aí, veterinário. Oi, perdão, cortou aqui. É amiga do hamster ou ela não é amiga dele? Não, tá ficando amiga dele. A gente tá, na verdade, todo mundo está começando a acostumar com ele em casa, né? O bicho é bravo, gente. O bicho é bravo demais, morde a gente. Você tem que ter Sério? paciência. É, Na jaula, ó, na jaula, na na gaiola. gaiola. Você Enfim. tem que acostumar, Mas agora né? eu tenho que acostumar. Tem que pegar ele. Né? Tem que acostumar. É. Tô Pegar fora, Aham. tô fora. Gente, Muito. quando eu trabalhava, às vezes eu pegava e ficava passeando com meus bichinhos no jaleco, assim. Olha só que legal. Nem para! Aham. Bom, meninas, estamos caminhando para o nosso final. 3 minutinhos para a gente terminar. Ainda temos a inteligência existencial. O que a gente pode falar dela? Essa existência existencial sempre há esse questionamento dos meninos. Eu falei, gente, se vocês tivessem essa predisposição a ir para o convento, para ser um líder espiritual, faria todo sentido para vocês. Mas às vezes há esse estranhamento, mas é uma inteligência que está muito ligada ao divino, a sua relação com o divino, com algo maior, superior, iluminado, a quem você se dirige. Então, cada um é mais do que religião, é a sua conexão com o alto, com o divino, com o que é bom, puro, belo. E tem a ver muito com a questão também de você olhar para as questões fundamentais da existência. Né? Né? Então, por exemplo, eu me formei em Ciências Sociais, um foco na antropologia, e tem muito a ver com a questão da existência, desse entendimento que eu gosto de olhar para o ser humano de uma outra forma. De entender por que nós estamos aqui. Não, enfim, às vezes a gente pensa somente numa parte existencial ligado a, digamos, a teologia, né? Mas tem esse outro aspecto também, por exemplo, você pode ser um sociólogo, você pode ser um líder religioso, um arqueólogo. E outra coisa Tá também, sempre... a pessoa que tem inteligência existencial elevada, ela começa a perceber também, ela começa a se questionar muito sobre a questão assim, ó, sobre o propósito dela de vida, né? Se o que ela está fazendo aqui realmente tem um propósito. Ela quer ser algo a mais, né, do que simplesmente uma existência aqui na Terra, né? Veio aqui para passar um tempo e voltar, não. Ela quer ter um propósito, né? Então, ela já começa a ter esses questionamentos aí. E realmente, assim, você veio aqui como filha de Deus, né? Você tem essa conexão, mas com um propósito muito maior, porque você é filha do Pai, né? Meninas, que noite, hein? Passou rápido demais. Rápido demais. Tô voando.
Passou voando, voando mesmo. E como as meninas falaram, meus amigos e minhas amigas, né? Para quem quiser realmente ter um conhecimento sobre sua inteligência, qual inteligência mais desenvolvida, conhecer o que é esse relatório de inteligências múltiplas, entre em contato com os nossos perfis, o da Anaís, o da Evelise, o meu, e aí você vai estar lá. Você dá para fazer uma degustação, para ter uma pitadinha do que é, mas daí a gente pode conversar realmente e avançar nesse conhecimento. Meninas, considerações finais. Gente, foi maravilhoso, como sempre, nosso astral, nossa vibe muito boa, e a gente vai trocando conhecimentos, né? E estudos que a gente traz aqui o que há de melhor, de mais novo, sobre carreira, sobre profissão, sobre construção de carreira, sobre clarear os caminhos da carreira e da profissão. Aí, ó, parabéns pelo assunto, obrigada para a Xuca. Gente, então é isso. Deixe meu abraço, visitem o meu perfil e até a próxima. Adoro falar com vocês. Um beijo grande. Obrigada pelo convite. Obrigada, Evelise, pela parceria de sempre. Obrigada, Beijo. Tchau. Beijo, querida. Bem, quero agradecer a todos pela oportunidade, agradecer a Anaís e ao Renato esse momento. Queria perguntar para vocês aqui nesse finalzinho se vocês se identificaram com algum desses perfis, se vocês gostaram, né? Se vocês conseguiram identificar algum deles mais presente na vida de vocês, coloque aqui pra gente aqui no chat, né? Se vocês conseguiram ter essa visão. Aí, se tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato para poder fazer o análise de inteligências múltiplas, entre em contato lá no meu perfil, evelise.maciel, tem o perfil da Anaís também, agora a Anaís fala que eu não lembro, do Renato, que está aqui, né? Que vocês estão aqui no perfil, Anaís Debater. E aí entrem. E também o Renato tem um presente, né, Renato? Isso, meu. Vamos entrar. Manda o seu comentário nos nossos perfis, no meu perfil, no da Anaís e no da Evelise. Você vai receber uma degustação de inteligências múltiplas, tá? Mas manda um comentário assim, o que você achou, qual é a inteligência que você mais se identificou, para a gente realmente entender um pouco sobre você e a gente está conversando e aprofundar o seu conhecimento, aprofundar o seu autoconhecimento. Gente, gratidão demais, meninas. Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Boa. Boa. O Renato tira os comentários. Como é? Eita, deixa eu tentar aqui. Como é que eu tiro os comentários aqui? Como é que faz isso? Nossa, preciso de ajuda dos universitários aqui. Como é que eu tiro esses comentários aqui? Será? Não sei. Deixa eu ver. Aqui, vai ficar assim. Sorria, meninas. Show. Aqui ficou um adorei. Passou rápido mesmo. Beijo. Obrigado, Bianca. Valeu. Bianca merece uma degustação porque ficou aí na nossa foto. Gratidão, valeu. Gente, gratidão. Um beijo. Excelente semana para vocês. Excelente semana. Tchau. Tchau.